Caros alunos, essa aqui é a segunda parte do capítulo molecular sobre as evidências da origem do ser humano moderno, né? E na aula passada a gente tinha terminado falando sobre os padrões de herança, né? E a gente falou sobre o DNA mitocondrial e o fato é que ele sofre uma falescência rápida. Mas tem mais uma coisa que também acontece, né? Então, o DNA mitocondrial, como a gente tinha falado anteriormente, é de herança materna. Então, ah, o tamanho efetivo da população é baixo, porque ao invés de você ter duas cópias por pessoa, você tem as cópias das mulheres que passam adiante e dos homens que são perdidos. Então a população efetivamente é metade. E claro, como as pessoas são diploides, então na verdade o número de a população efetiva é 4 vezes maior do que a mitocondrial. Então a população é, tende a sofrer o fenômeno de coalescência, tá? Agora, a coalescência, ela é importante, então, porque todo o DNA, ele tende a ser dado de uma única cópia que existia na população há um tempo atrás. Isso é um fenômeno normal. Mas quando a população diminui ou aumenta, você perde diversidade genética quando ela diminui, e, e quando a população expande, você tem muitas cópias com pequenas mutações, porque a população expandiu, então toda mutação que ocorreu nessa época, ela foi preservada, tá? E aí, o que acontece? Quando você usa muitos genes, você vai ter muitos tempos de coalescência. E a maioria dos tempos de coalescência vão coincidir com um período de ou gargalo, em que a população se originou, né? Então, a maioria dos genes tem a sua diversidade voltando para aquele momento, um, ou um período de expansão, em que a população tinha uma distribuição e ela aumenta, e aí você tem muitas cópias dos genes que, né, tem muitas datas que coincidem com aquele período. Então, o, a variação populacional está refletida na estrutura genética, né? E a quantidade de mutações que existem e o quão diferente elas são entre si permite a gente saber quando que ocorreram períodos de gargalo e expansão, tá? Quando uma população se divide, a distribuição dos tempos de coalescência de muitos genes, denominado G1, G2 e assim por diante, ela tende a marcar esse período. Os tempos de coalescência são esperados a, a, a estarem superrepresentados no momento em que houve essa divisão populacional, indicando o tempo de origem de uma nova espécie. Claro que alguns tempos de coalescência podem ser posteriores, né? E alguns tempos de coalescência podem ser anteriores, inclusive entre espécies distintas, por exemplo, o coiote cruzou com o lobo vermelho e o lobo vermelho hoje em dia tem o DNA mitocondrial do coiote. Então, às vezes um DNA mitocondrial pula de uma espécie para outra. Então isso aí indica um evento de hibridação, né? E nenhum tempo de coalescência é um indicador preciso. Então não pode ser um gene só, porque um organismo, na verdade, é um monte de genes, né? E esses genes, individualmente, contam a história do gene. Mas todos os genes juntos devem contar a história, a maioria deles deve contar a história do organismo, né? Então, alguns genes têm a sua própria história, que às vezes vieram por hibridação, né? Ou por alguma outra coisa, eles contam uma história distinta. E alguns genes estão marcando eventos que ocorreram anteriores à origem da espécie, né? Mas a maioria dos genes deve contar a história do organismo, né? Bom, um, o tempo, se o ser humano vivia na África,
né? Por exemplo, Homo erectus, e surgiu na África, e se espalhou pelo mundo, e evoluiu em todo o mundo, de uma forma contínua, a partir de 2 milhões de anos atrás, ou 1,8 milhões de anos atrás, então você tem, né, as populações se manteram estáveis desde aquela época, então a expansão populacional deve ter ocorrido há 1,8 milhões de anos atrás, e a maioria dos tempos de coalescência deve ser de 1,8 milhões de anos atrás. Agora, a hipótese do substituição sem mistura, né? Diz que a maioria dos genes vai contar a história da origem da nossa espécie, que foi por volta de 250 mil anos atrás na África. Então, qual é o tempo de coalescência da maioria dos genes? Bom, aqui é a figura 29.6. Você tem que alguns genes contam, por exemplo, 5 linha delta globina, diz que ela sofre coalescência há 3 milhões de anos atrás. Um globina conta tempo de coalescência por volta de 1,4 milhões de anos atrás. O ApoC3 conta, né, a história de coalescência há 700 mil anos atrás. Mas a maioria dos genes, mitocondrial, cromossomo Y, muitos polimorfismos de proteína, microsatélites, né, vários, 13, 15, 12, né? Todos eles contam que o tempo de coalescência é 250, 300 mil anos atrás. Então, a distribuição dos tempos de coalescência do DNA mitocondrial e dos genes nucleares apoia a ideia que tem uma origem única e recente dos seres humanos modernos. Então, esses dados moleculares fizeram a gente querer enterrar a teoria da multirregional, tá? Então, outra coisa também que acontece, vamos imaginar que a população é pequena aqui, aí ela, então, né, então tem 14 pontos de diferença, 7 pontos de diferença, aí, pum, ela aumenta muito, ela aumenta de 1 para 500, tá? Então, a população se origina, né, uma nova espécie se expande, né? Aí o que que acontece? Os genes vão sofrendo evolução, mas aí de repente todos os genes têm um tempo de coalescência, todos não, mas a maioria dos genes tem um tempo de coalescência por volta de. Então veja, essa linhagem aqui tem algumas coalescências mais antigas, só que um monte de coalescências aqui. Essa linhagem aqui tem um monte de coalescência aqui. Essa linhagem aqui tem um monte de coalescência aqui. Então, quando você faz uma distribuição mismatch, então você compara essa sequência gênica com essa sequência gênica com essa aqui, você gera uma tabela de diferenças. Você tem algumas diferenças que são mais antigas, você tem algumas diferenças que são mais novas, mas a maioria delas coincide com eventos de expansão, porque todas as mutações foram preservadas. Então, esse método é usado para inferir eventos populacionais no passado. Quando a gente usa isso aí, a gente tem uma origem do ser humano moderno mais de 100 mil anos atrás. Ultimamente, a gente está entre 200 a 300 mil anos. Depois, uma fragmentação da população em população africana, população asiática, população europeia, provavelmente na África, por volta de 100 mil a 200 mil anos atrás. Por volta de 70 mil anos atrás, houve uma perda de diversidade genética forte, que isso aí é associado a um gargalo. E esse gargalo pode estar associado à explosão do vulcão gigante, o Toba, há 70 mil anos atrás, na Indonésia, né? Esse vulcão provavelmente gerou uma nuvem gigante na região tropical e causou um período de escuridão forte, né? E muita morte de plantas, interrupção de fotossíntese e assim por diante, né? Em toda a África, né? E toda a região tropical, né? Inclusive as Américas, né? Então, as consequências desse
explosão desse vulcão, essa nuvem gigante se formou, foi um período de fome, morte, extinção de espécies, um monte de coisa, né? E a nossa espécie quase se extinguiu. Se estima que a população ficou de 1.000 indivíduos. Então, veja, a gente perdeu a diversidade genética quando a gente se originou, e a gente perdeu a diversidade genética quando a gente passou por esse gargalo há 70 mil anos atrás. Aí as populações africanas se expandem há 65 mil anos atrás. Isso aí sugere que elas se recuperam na África, né? E as populações eurasiáticas, né, que provavelmente estavam ali no norte da África, ou talvez já tenham entrado na região do Líbano, elas, é, elas não sofreram expansão. Só que elas sofrem expansão logo depois, por volta de 55 mil anos atrás. Né? Então, ó, as populações africanas expandem por volta de 65 mil anos atrás. Né? Então, quase se extinguiu, e depois se espalha pela África durante 5 mil anos. E as populações proto-europeias, elas expandem por volta de 55 mil anos atrás, que deve ter sido uma grande migração que ocorreu. E aí, mais recentemente, provavelmente com a chegada da agricultura, tem outro grande estouro populacional. Então, fazendo um mismatch, a gente encontra aqui nas populações eurasiáticas e aqui nas populações africanas. Né? A população africana primeiro expande, depois as eurasiáticas expandem, depois todas as populações expandem com a agricultura. Então, no moral da história, Alan Wilson e Rebecca Cann estavam certos. Então, isso aí era a história até, digamos, 2007, o que seja, né? Então, 20 anos depois, o modelo de substituição que eles propuseram estava certo. Bom, aí em 2005, o Alan Templeton, né, ele publicou Aves de Apótipos de Seres Humanos e a Origem dos Seres Humanos Modernos. Ele publicou no American Journal of Physical Anthropology. Né? E mais ou menos, ele diz que uma análise mais robusta e nova de árvores gênicas recentemente obtidas pelo Alan R. Templeton, PhD da Universidade de Washington, St. Louis, ele demonstrou 3 distintas ondas de migração humana fora da África, ao invés de uma ou duas, e refuta estatisticamente muito forte o modelo Out of Africa. Então, você tinha essa glória, né, 20 anos depois, né, mais ou menos, só que o único problema é de que o Templeton chegou e detonou. Então, ele virou e falou, ó, quando você olha todos os genes que a gente tem hoje em dia, muitos genes contam uma história de 250, 300 mil anos atrás, da expansão do ser humano moderno. Outros genes contam uma história de 600 mil anos atrás. E outros genes contam uma história de 1,5 milhões de anos atrás. Então, ele propõe que por volta de 1,9 a 3,1 milhões de anos atrás, ocorre, por volta de 1,9, ele fala de 1 milhão a 3 milhões de anos atrás, ocorre uma expansão fora da África por vários genes. Então, 1, 2, 3, né? Esses são esses aqui, né? CPI, lactase e FUT, ele diz que eles marcam a expansão fora da África. Então, ó, em cima você tem África, sul da Europa, norte da Europa, sudoeste asiático, norte da Ásia, Pacífico e as Américas. Aí, por volta de 650 mil anos atrás, você tem uma expansão aquiliana fora da África, demonstrada por vários genes e que provavelmente coincide com o aparecimento de Homo heidelbergensis, Homo sapiens arcaico, que sai da África. Então, teve uma saída da África uma vez, teve uma saída da África a segunda vez, teve uma terceira saída da África por volta de 130 mil anos atrás, com a variação entre 96 mil e 169 mil, e a expansão do Homo sapiens, demonstrada por vários genes e que é a origem de nossas coisas. Aí depois você tem uma out of Asian expansion, foi globulina, ou seja, populações da Ásia voltam para a África. E aí, populações do sul da Europa vão para o norte da África. E aí você tem populações
do sul da Europa vão para o sul da Ásia, vão para o norte da Ásia, vão para o Pacífico e vão para as Américas. Essas populações são derivadas das populações asiáticas, né? Então, é, isso aí acontece por volta de, né, 55 mil anos, né? Começa, né? E posteriormente, né? É, então, é um fluxo gênico, isolamento por distância, alguns eventos de dispersão a longa distância, são demonstrados no DNA mitochondrial ou no Y. Veja, o Y, a população do Y é metade da população que carrega o Y e você carrega um X e o Y. Então, na verdade, os genes do Y, eles também sofrem coalescência rápida igual ao DNA mitocondrial. Porque a gente, digamos, se a gente tiver 100 mil pessoas, só 50 mil tem genes no Y, né? E se você comparar, o gene autossômico tem 100 mil pessoas, 200 mil cópias. E você só tem 50 mil cromossomos Y. Então, os genes do Y também sofrem coalescência, tá? Quer dizer, todo mundo sofre coalescência, mas os genes do Y, a coalescência é mais rápida, igual ao DNA mitocondrial. Então, veja, segundo o Templeton, a gente tem essa expansão para fora da África, né? Então, o DNA, a coalescência do DNA neandertal e do DNA humano é entre 500 a 300 mil anos, tá bom? Aí, a separação das populações da África e da Europa, ou seja, os neandertais, isso e aquilo, ocorre por volta de 300 mil anos, né? Tá? Aí depois, por volta de 130, 160 mil anos, você tem o gargalo, que é a origem de Homo sapiens sapiens. Depois, por volta de 70 mil anos, você tem perda de diversidade genética, a população foi diminuída para 1.000 indivíduos. Depois você tem as expansões nos continentes e as expansões agrícolas. E aqui a extinção dos neandertais por volta de 30 mil anos atrás, tá bom? Então, esses eventos estão no DNA mitocondrial. Então, para a gente ter essas informações dos eventos antigos, a gente deve ter recebido DNA de neandertais e de outros seres humanos, né? É, Homo erectus e assim por diante. Então a gente se misturou com populações hominíneas e esses outros eventos estão registrados no nosso DNA também. Isso aí foi a hipótese do Templeton, né? Bom, aí, por volta de 2000, o DNA mitocondrial dos neandertais foi sequenciado, foi publicado na Nature, né? E, mais ou menos, confirma os resultados de Stone King e Alan Wilson, né? Que basicamente o que eles dizem, né? Então, ó, é, é, basicamente o que eles dizem, ó, que esses DNA neandertal, né? O DNA do mitocondrial dos chimpanzés tem várias diferenças, né? Com o ser humano moderno, né? O DNA do Neandertal é mais próximo da gente, mas está fora. Então aqui você tem 5.846 seres humanos, e isso aí demonstra uma separação de 130 mil anos. O DNA Neandertal é 660 mil anos. Ninguém tem DNA Neandertal mitocondrial. Então, portanto, os autores, inclusive os Van de Pablo, eles chegam à conclusão que o modelo de substituição é o que está correto. Mas veja, na verdade, esse desafio aqui do Templeton é posterior a esse resultado. Então, esse resultado, inicialmente, foi contra as ideias do Templeton, né? Mas aí, os Van Pablo e a turma dele, eles fizeram o projeto Genoma Neandertal no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, na Alemanha, né? Um, E eles fizeram o sequenciamento do DNA do Neandertal e eles publicaram em 2010. Então, veja, esse aqui é de 2000, esse é estudo de 2005, desafiou o consenso.
Mas o Pablo encontrou DNA Neandertal nos seres humanos modernos. De 1 a 4% do genoma humano fora da África é de origem Neandertal. Isso significa que a gente se origina na África, a gente se diversifica na África. As populações que saíram, provavelmente no Oriente Médio, ou seja, em Israel, na Palestina, na Síria, eles encontram os Neandertais, se misturam com os Neandertais, pegam o genoma Neandertal, depois se espalham pelo mundo e dão origem aos chineses, aos europeus, e aos australianos, e a todos os povos da Índia, isso e aquilo, e todos têm Neandertal. Só que o pessoal na África não tem, aí eventualmente eles perceberam de que sim, tem um pouquinho de DNA Neandertal, isso aí denota que alguma população voltou para a África. E, hoje em dia, se você olha os genes da população africana hoje na África, 1% veio do Oriente Médio, e provavelmente entrou na África com a agricultura. Então, né, descobriram a agricultura naquela região da Turquia e do Crescente Fértil e levaram esse DNA junto com trigo, a cevada, para o Nilo, né? E subiu o Nilo, e os sudaneses adquiriram. Como? Porque teve gente que migrou para lá e trouxe. E aí houve a migração da agricultura e dos genes, então existia contato. E os africanos hoje em dia tem 1% dos genes que veio com. Então eles têm um pouquinho de DNA neandertal, mas não muito. Então, veja, os Neandertais eram um povo diferente, né? Lembrando para vocês, né? A gente descobriu que eles, na verdade, se expandiram muito, né? Eles eram adaptados ao frio, etc, né? Então, isso eu já mostrei para vocês. Então, aqui vocês têm a Vilma e o Fred, né? São Neandertais que foram reconstruídos, né? E estão lá no museu na Alemanha, né? E o Wolpoff tinha proposto que o Neandertal é ancestral direto do europeu moderno, segundo o continuismo regional. A primeira, como a gente acabou de ver, inicialmente o DNA mitocondrial dizia que não, mas o DNA nuclear conta uma história que sim, realmente. Então, ó, maio de 2010, realmente, os seres humanos modernos, então esse aí é o artigo, né, da Science 2010, do, o Svante Pablo faz parte desse grupo, e, né, fluxo gênico neandertais para os ancestrais dos não africanos ocorreu antes da divergência dos grupos eurasiáticos de uns para os outros. Isso complica o quadro. Agora, muitas outras coisas, por exemplo, com o Covid, a gente descobriu que alguns genes neandertais presentes nos seres humanos modernos, eles levam as pessoas a ter uma maior probabilidade de ter uma crise severa com o Covid-19, né? E outros ajudam você a resistir. Então, a nossa herança genética neandertal, alguns genes foram expurgados rápidos, outros foram mantidos, talvez porque ajudavam as pessoas a se adaptarem às condições presentes na Europa. Talvez as doenças, gripe, isso, aquilo, né? Quer dizer, doenças que dá, né? Então, quando a gente saiu da África adaptado às doenças que existiam na África. Quando a gente foi para a Europa, a gente encontrou os neandertais que eram adaptados às doenças da Europa. Com a mistura, a gente adquiriu esses genes. Então, os neandertais contribuíram genes. Talvez essa pele mais clara, isso, aquilo. Ele sabe que o cabelo vermelho provavelmente veio dos neandertais, tá? Cabelo ruivo. Então, a gente adquiriu genes que talvez ajudaram a gente a se adaptar aos climas mais frios, né? Agora, esse artigo de abril de 2021, ele fala que quando você compara o genoma humano, do chimpanzé e do ser humano moderno, você usa os dados data-driven methods, métodos que são puxados pelos dados, a gente identifica genes que estão associados à capacidade de você reagir emocionalmente às outras pessoas, né? Os seres humanos modernos, né, e os neandertais têm vários genes diferentes dos chimpanzés, mas a gente tem centenas de genes a mais, tá bom? E esses genes são associados em populações modernas a você ter mais empatia com as pessoas, tá? Você identifica genes e comportamentos, genes e comportamentos. Isso foi feito na Finlândia. Eles têm um monte de dados sobre as pessoas e eles têm
a composição genética das pessoas. Eles conseguem associar gene com comportamento. Autocontrole, os genes associados ao autocontrole no chimpanzé são poucos comparados com o Neandertal, mas seres humanos modernos têm um aumento dramático. Então, ó, é, é, depois, né, ser capaz de perceber a si mesmo, os chimpanzés têm alguns, os neandertais têm mais, e os seres humanos modernos têm muito mais, né? Então, a gente tem, né, então seria criatividade. Você tem né, capacidade de empatia e de né, um, reagir, autocontrole e autocoisa. Então, se você é organizado, se você é criativo, então a gente tem muitos genes associados à criatividade. Então, a base genética para a emergência da criatividade em seres humanos é um mistério. Porém, a gente conclui que seres humanos têm mais de 200 genes que não codificam proteínas, mas e que regulam com a expressão de muitos outros genes e que estão associados às capacidades de autopercepção, criatividade, comportamento prosocial e uma longevidade saudável, que não são encontrados em chimpanzés ou neandertais. Então, talvez por volta de 70 mil anos atrás, houve essa explosão de criatividade e provavelmente seres humanos que eram muito parecidos com os neandertais em sentimentos e o resto, mas de repente houve uma explosão, tá bom? Bom, então qual que é o modelo hoje em dia? O modelo, no fundo, hoje em dia, agora é um modelo de substituição com mistura. Então, a gente teve a substituição e a gente teve mistura. Na verdade, podia ter sido um evento com substituição, né? Então, aqui esses pontinhos indicam que houve um pouquinho de mistura, né? Mas talvez, provavelmente, aconteceu duas vezes. O melhor modelo, provavelmente, tinha dois eventos de substituição, né? Então, o tempo não estava certo. E no final das contas, o Alan Wilson estava errado. Mas o Walpole também não estava certo. Por quê? Porque o Walpole falou que as populações não evoluíram no lugar. Não. Ou teve out of Africa, mas com mistura. Então, na verdade, não é nem um Walpole, nem um Wilson, mas sim o Templeton. O Templeton tem um modelo que dois eventos de substituição com seres humanos arcaicos e com seres humanos modernos, tá bom? Então, no fundo, esse modelo é novo e a gente pode associar ao Templeton, tá bom? Que a gente muda de assunto, então acho que eu vou interromper, tá bom? Então, a gente terminou a parte 2, né? Mas a gente ainda está no molecular, tá? Então, a gente ainda vai, ó, a gente ainda está no molecular, pronto. Evidência arqueológica. Então, a gente tem mais um molecular e aí a gente vai entrar. Então, vamos interromper a gravação. Até mais aí.